Olá, Nortelungos, Nilfgaardianos e Psychos, tudo bem com vocês? Pedro Temerian aqui, trazendo mais um cast do Vale, mais um ValeCast. E pessoal, estamos nessa semana tão especial. Eu acredito que vocês já viram o cast maravilhoso anterior que a gente postou aqui do Café com Games e a gente tem um grande convidado aqui nesse cast homenageando o nosso grande Thomas Barcinski. Não sei se eu falei certo ou não. Heriberto, me ajuda. Sejam bem-vindos. Eu com sua garrafa de café. Empurre seus joysticks. Está começando. Opa, tô no podcast dos outros. Eu sou o Heriberto Stolano, do Café com Games. E tô aqui pra gente poder falar um pouco sobre o Witcher. Cara, como é bom estar em um podcast especializado no Witcher, que Nossa. é uma franquia que eu sou apaixonado. Com certeza. E aí, Thay, tudo bem com você? Fala, meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a esse ValeCast especial que a gente vai falar um pouco mais sobre essa figura que foi o Tomás, não é mesmo? Não, com certeza. Pessoal, se vocês não ouviram, né, o cast que a gente postou aqui, que na verdade a gente repostou um cast do Café com Games, do nosso querido Heriberto aqui, o convidado de hoje, que ele gravou lá em 2011 com o nosso querido Thomas Barcinski, que foi o primeiro tradutor de The Witcher aqui no Brasil. E é uma pessoa muito especial, muito querida. Espero que vocês tenham gostado do podcast do Heriberto. E agora vamos trazer aqui uma versão praticamente atualizada, contar os bastidores daquele cast. 2.0. Exatamente. Afinal, aquilo é uma grande pérola. A gente tá na época do remake, né? A gente tá na época do remake, tem que fazer um remake. Exatamente. Bem-vindos ao Vale do Pontar, o coração dos reinos do norte. Basicamente, a gente tinha uma equipe composta no Café com Games, de pessoas que colaboravam de maneira fixa, com pautas, com artigos e também participando dos podcasts. A gente era muito jovem, muito cheio de energia para poder fazer essas coisas, e a gente tinha Lucas Vaz. Bons tempos. E tempo, né? Bons tempos. O Lucas Vaz, que o tempo de produção de conteúdo da Várzea, né? Onde tudo na internet era mato. O Lucas Vaz, nas andanças pela internet, descobriu que tinham acabado de lançar os livros do Geralt em português, e algumas pessoas estavam em algum site discutindo nos comentários que não concordavam com a tradução de traduzir Witcher para bruxo. E aí alguém nos comentários estava defendendo, e essa pessoa estava alegando ser o próprio tradutor. Nossa. Nossa, fiquei arrepiado agora, imagina. Entra no Reddit da vida e fala assim, não, eu sou o Tomás Barcinski, eu que traduzo essa parada. Sim. Aí o Lucas entrou em contato com esse cara, trocou e-mails e se não me engano, também ele participava de um fórum do Scooby, né, que é aquele clube de livros, e eles acabaram trocando ideia, trocando alguns e-mails, e ele conseguiu convencer o Tomás a gravar um podcast com a gente. Ele, a princípio, não sabia como mexer com Skype, nem nada do tipo. Olha só. A esposa dele ajudou e a gente gravou. E, assim, eu até comentei com o Pedro que eu ia acabar fazendo muito revisionismo aqui, porque foi bastante cru. Foi, acho que agosto, setembro de 2011, eu tinha acabado de finalizar o jogo Witcher 2, mas nunca tinha lido nenhum dos contos, nenhum dos livros. Eu simplesmente gostava bastante dos dois jogos iniciais. Então, eu fui meio que de orelha. O Lucas, que era mais, um pouco mais entendido dos livros. E aí o Mais conta, né, até na entrevista, que ele veio pro Brasil com 10 anos de idade, fugindo da Segunda Guerra Mundial. Ele foi combatente mirim em Varsóvia, nasceu em Varsóvia e fugiu para o Brasil. Aqui ele se formou em engenharia, trabalhou um tempo na Souza Cruz. Ele disse que trabalhou um tempo com cerveja, depois eu acabei descobrindo que foi na Skin Cariol. E aí a primeira esposa dele falou que o próximo emprego dele seria com narcotráfico. Eu lembro do cast anterior, é verdade. E ele acabou se aposentando e com aquela vontade de continuar ativo fazendo alguma coisa, descobriu que tinha a necessidade de tradução e que não tinha nada
de literatura polonesa publicada em português do Brasil. Na época, o Roman Polanski, depois um cineasta renomado, que hoje ele tem um certo problema que ele não pode entrar em alguns países por problema de pedofilia, surgiu tretas. mas o Polanski falou que se a adaptação dele do Pianista não fizesse sucesso, ele iria desistir da carreira de cineasta. Então todo mundo ficou num frenesi. O Pianista É um clássico, né? Nem palavras pro Pianista. Tanto o livro quanto o filme são excelentes. E aí o Tomás já tinha feito um trabalho de tradução porque uma editora comprou os direitos de um livro achando que tinha traduzido para o inglês, mas estava traduzido para o dinamarquês, uma complicação assim. Aí depois de ter feito esse primeiro trampo de tradução, ele foi lá e chegou na editora e falou, olha, o Polanski falou que vai lançar o filme do Pianista, não tem tradução em português brasileiro ainda, eu posso ajudar vocês a fazer um lançamento simultâneo com o livro. Aí ele conseguiu esse primeiro trabalho. Então ele tinha essa dedicação de propor tradução de livros poloneses, e a literatura polonesa é riquíssima. Então fazer essa primeira tradução do Pianista abriu para ele várias portas. Um dos livros que ele mais tem orgulho de traduzir, que é chamado de A Trilogia, é chamado de trilogia, mas na verdade são 7 livros, que é praticamente a bíblia dos poloneses. Ela conta toda a história da fundação do país. Eu até cheguei a começar a ler, assim, a história fantástica. Nossa, eu fiquei muito curioso, cara, quando vocês falaram do cast anterior. Chegou a oportunidade que fala, olha, inclusive foi 2011, em maio de 2011, foi notícia no mundo inteiro que o Barack Obama esteve em visita na Polônia e o primeiro-ministro da Polônia deu para ele uma cópia do jogo The Witcher, falando essa é a obra cultural mais importante do nosso país no momento. Isso aí. Merchan agora do Vale, inclusive tem o nosso vídeo lá de curiosidade aqui mesmo no canal, que a gente fala sobre isso, que ele falou que The Witcher é um marco para a Polônia, assim, faz parte da cultura da Polônia. É uma coisa cultural, é quase um patrimônio cultural ali da Polônia, The Witcher, para vocês verem quão influente é a obra The Witcher na Polônia, né? Não é à toa que o Sapão, o Sapkowski, né? Nosso querido Sapão é conhecido como um Tolkien polonês, né? Pois obra muito influente. É como se fosse aqui no Brasil a gente tem, sei lá, a Turma da Mônica, Sítio do Capão Amarelo, só que são obras infantis, né? Tipo Ziraldo, né? Tipo Exato. Ziraldo ou Maurício de Souza. Só que lá o negócio é pesado, né? Olha, eu conheço pessoalmente o Ziraldo e vou dizer que no temperamento eles são muito parecidos. Mas aí vem a primeira peça de revisionismo, porque o Tomás, ele comenta que o surgimento de Witcher, ele é como se fosse um Senhor dos Anéis do leste europeu. Só que vem aí um problema que como que o Witcher começou? Ele começou a ser publicado como uma revista de contos pulp. Na Fantástica, que inclusive Fantástica. O responsável foi até o filho do Sapkowski, que encheu o saco do pai para ele poder escrever o conto do bruxo. Ele que ficou martelando na cabeça do Sapão. Muito doido isso, né? E quando começaram as publicações, já estava assim, em cima da queda do Muro de Berlim. Então, não é conterrâneo do Tolkien. Aí, se você fizer uma comparação até de época, você pegar a publicação do primeiro livro da série Witcher, ele tá mais para um George R.R. Martin. Porque os primeiros livros saíram em 93, né? O primeiro Guerra dos Tronos é de 93, 94, do que pro Tolkien. Então, já existia uma literatura de fantasia na Polônia, já existia uma cultura dessa produção, mas vieram outros autores antes do Sapkowski. Sim, tanto é que o primeiro livro do The Witcher foi em 93, né? Engraçado. Eles têm essa... É como se fosse um Tolkien moderno, né? E parece que ele se aproveitou... Ele não se aproveitou, né? Viu que a onda de Senhor dos Anéis estava muito forte lá e foi um tiro certeiro do... Não, e o bom é que ele também fez um mix de contos que a gente já conhece e que são mundialmente conhecidos, né? Que foi o caso da Renfrew, que foi o conto da Branca de Neve. E ele colocava as coisas mais pesadas, né? Os contos... de criança que a gente conhece, e ele colocava 18, um conto 18, por assim dizer. Sim.
Sim, já quando, por exemplo, para muita gente, essa coisa que Game of Thrones trouxe de ser uma temática de fantasia, mas ter temáticas adultas, para muita gente isso foi novidade, mas para dentro da literatura isso já acontece há muito tempo. Uhum. A galera acha que fantasia era Senhor dos Anéis, tem sido Senhor dos Anéis desde sempre. E aí, assim, já era algo de outro tempo, e voltando também às comparações, ele tem um quê muito do Lobato por fazer essa brincadeira com lendas antigas. Então, por exemplo, acho que quando a gente tem aula de folclore, então, quando a gente tem no ensino fundamental, falando sobre folclore, comemorar o dia do folclore no colégio, não tem um livro do Saci Pererê. Tem a tradição oral. A gente sabe que existe tradição nem da mula oral. sem cabeça e tudo mais, né? Não Quem fez um compêndio dessas histórias e colocou dentro de uma narrativa foi o Monteiro Lobato. E ele reúne dentro de um universo só, né? O Lobatoverso. Lobatoverso, boa. Universo compartilhado de Lobato, é tipo isso. Aí o Sapolsky faz uma situação parecida. Ele pega várias dessas, ele brinca, né, com várias dessas histórias que eram histórias de tradição oral e depois foram abrandadas. Aí ele devolve para suas raízes mais adultas e com brincadeira. Você consegue ver isso bem nos contos. Você vai conseguir formular uma saga quando ele começa a saga a partir do terceiro livro. E assim, voltando mais pro Tomás, vários dos livros que ele tinha me recomendado pra gente, que também foram trabalho de tradução dele, ele traduziu muito livros de jornalistas, tipo o Ryjard Kapuscinski, que foi um que ele bateu muito na tecla pra que eu lesse. Ele era... Cara, o Ryjard Kapuscinski, ele é quase um Tintin. Nossa. Assim, ele é um desses jornalistas que se envolve. Tinha muito jornalista belga, francês, polonês, que ia para essas zonas de conflito que já foram colônias desses países europeus para poder registrar esses conflitos e transformava em livros, em documentários. Então, você pega o Guerra do Futebol, Minhas Viagens com Heródoto, são todos registros dele nessas zonas, assim. Para quem gosta de jornalismo documental, é excelente. Na época que, por exemplo, eu tava namorando, a ex-namorada era jornalista, adorou Kapuscinski. Poxa, que legal. Não, e é muito interessante porque, assim, você pega ali de 2011 que você gravou, né, Heriberto, o cast. Então acho que muita coisa já passou de lá pra cá e... Infelizmente o Thomas faleceu em 2014, né? Só que, e aí, cara, tipo, de lá pra cá, não só sobre The Witcher, assim, mas o que aquele cast, assim, teve influenciado na sua vida, sabe? Porque ele recomendou tanta coisa e eu acho que pra vocês foi algo bastante marcante, não foi? Então, primeiro, assim, ele é definitivamente o podcast preferido que eu gravei do Café com Games. Olha porque, só, assim, que novidade. Eu voltei. O Café com Games começou em 2010 e eu encerrei as atividades dele em 2015. E tô voltando agora em 2019. Muitas das pessoas que me ajudaram a voltar, que eu tive que pagar a anuidade do SoundCloud para resgatar os áudios que eu tinha antes. São pessoas que gostam das edições antigas, mas eu particularmente tenho muito vergonha de muita coisa que eu falei nas edições antigas. Tanto as opiniões que eu tinha, que hoje eu mudei, quanto 2015 foi um ano que eu tentei forçar a barra de desconstruidão. Então, eu tenho mais vergonha alheia ainda. Mas é bom que você tem noção disso, né? Tipo, assim, porque você mudou. Então, tipo assim, um ponto positivo disso Sim, aí. Faz parte da evolução. Mas, definitivamente, o podcast que eu mais tenho orgulho de ter feito, sem dúvida, é o podcast do Tomás, porque eu consegui apresentar para ele, para todas as pessoas, o meu trabalho, sem que a pessoa entenda videogame. Entendi. Sabe? Então, assim, ele é um podcast gostoso de ouvir até pra quem não gosta de videogame, pra pessoa entender sobre o trabalho de tradução, pra pessoa conhecer sobre cultura polonesa. Literatura, no geral. Literatura, e assim, o próprio Tomás, ele fala no podcast que, assim, eu e o Lucas, a gente perguntou se ele não tinha interesse de contar a história dele. Ele falou, cara, minha história é dramática como todas as pessoas que sobreviveram à Segunda Guerra Mundial. Ele... Na opinião dele, ele acha que a história dele não tem nada demais. Nossa. Mas é
é um tema que, como tá muito pulsante na cultura, muito interessa as pessoas, esse tema de Segunda Guerra Mundial. Não é à toa que, depois de Alienígena, é o único tema que o History Channel fala que ainda é história. Não só o History Channel, mas eu digo até nos cinemas da vida, é um assunto que nunca tá fora de cartaz, digamos assim. É um dos assuntos mais explorados, foi como você disse. Agora, tirando o mundo dos heróis, digamos assim, né? É o assunto mais explorado que a gente tem. Não, pois é, Sempre tem histórias. Até no mundo dos heróis da cultura pop, né? Você vê, por exemplo, fora, além do, por exemplo, Capitão América, que é uma que é algo direto, mas a gente tem muitos personagens, elementos inspirados, né, na Segunda Guerra, no Hitler, por exemplo, Harry Potter e tal. É absurdo, né? Como é tão influente e atual. Eu falo que a Segunda Guerra Mundial é a franquia mais milcada da cultura pop, porque eu tô um livro sobre a história de uma família de anões de circo judeus que vieram pro Brasil. É o caralho, velho. Eles Cara, não se que cansam doido! de cavucar esse tema. A história deve ser boa, sabia? Eu gosto de história meio doida, assim. Existe uma possibilidade de ser muito boa, mas a ideia, quando você olha assim no papel, parece absurda. Sim, verdade. Não, e, nossa, teve tanta coisa. O Tomás fez tanta coisa, né? É legal ressaltar que ele, no começo da carreira dele, né, trabalhava nas empresas e tal, e só depois que ele foi lidar com tradução, né? Ele até fala que se tornou um intelectual no final da vida, né? Foi que ele mesmo disse. E que pessoa extraordinária, assim, né? É legal também eu acho que ele era uma pessoa bem rica, assim, de cultura, sabe? Eu acho que qualquer pessoa que sentasse pra conversar com ele, ele agregaria muita coisa àquela pessoa. Que foi como o Heriberto tava falando, cara. Gravar um cast com ele deveria ser incrível. Deve ter sido incrível pra falar. Tem uma fala dele, que é do início do podcast, que ele fala assim: todo brasileiro educado sabe quem foi Tolstói, sabe quem foi Dostoiévski, mas não sabe citar um autor polonês, sendo que a Polônia tem 4 Nobels de literatura e o Brasil não tem nenhum. É doido, né? Sabe? É doido isso. Então tem países assim, pelos quais a gente não sabe nada do Brasil, inclusive não citando o Tomás, mas citando um venezuelano que ficou na minha casa por Couchsurfing, e ele estava fazendo mestrado em literatura latina no Rio. Ele me falou assim: cara, eu gosto muito de visitar o Brasil, mas vocês são muito imperialistas. Aí eu, por quê? Porque vocês não se preocupam em nada de saber o que acontece à volta nos outros países. A gente sabe tudo que acontece com vocês, a gente sabe quem são seus presidentes, quem são seus governadores, a gente sabe tudo que não sabem nada do que acontece nos nossos países. Você pode tirar um reflexo do próprio colégio, né? Tipo, as pessoas têm pouco interesse até na própria literatura brasileira, e eu digo como um todo, não só literatura, mas história. Tipo, as pessoas ficam assim, nossa, secas para, por exemplo, saber da Primeira e da Segunda Guerra, e quando entra em história de imperialismo aqui no Brasil, é tipo... não. Pois é. E a gente tem uma deturpação de figuras, né, que a gente trata como controversas, tipo o próprio Simão Bolívar, que são das pessoas que... inclusive tem um termo que os historiadores usam, né, a gente na escola chama de Brasil Colônia, o termo correto é América Portuguesa. A gente simplesmente não sabe. Não, e sem falar também o Bandeirantes, que foi ensinado errado, que na verdade ele... não eram aquela figura que a gente tem em mente, que agora isso está sendo desconstruído nos colégios, né? Porque os bandeirantes não eram nada daquilo que a gente passava, o super-herói e afins da vida. E por aí vai, sabe? São várias coisas que andam sendo desconstruídas por agora, né? Sim, isso acaba entrando na teoria de um amigo meu que é historiador. Ele está finalizando o doutorado dele agora sobre a memória, sobre o apagamento histórico do Brasil. Olha você tem uma ideia. A gente tá falando de Segunda Guerra Mundial. Ele lançou um livro agora, vocês conseguem achar na Amazon, sobre uma pista de pouso de aviões no sul da Bahia. Mas o que essa história demonstra? A memória da atuação brasileira na Segunda Guerra Mundial foi apagada. A gente aprende na escola que a gente mandou combatentes lá, que Getúlio flertava com os nazistas, mas também tinha muitas alianças com os Estados Unidos, então ele estava meio que indeciso. Então quando os Estados Unidos decidiram entrar na guerra, o Brasil foi junto. E a gente aprende na escola que quando os combatentes voltaram,
vários movimentos populares falaram, poxa, a gente foi derrubar um ditador lá na Europa e a gente tem o nosso aqui. E aí começaram o golpe contra o Getúlio. Só que o contado é que quando os combatentes que foram para a Europa voltaram para o Brasil, o próprio Getúlio já imaginava que isso fosse acontecer, mandou destituir a patente de todos eles, apagar os registros e silenciar os caras. Cara, Getúlio era bizarro de articuloso, sabe? Tipo, gente, isso é muito bizarro, tipo assim... E aí você começa a observar, Getúlio fez isso na proclamação da República, os republicanos fizeram tanto pessoas, historiadores e artistas apagarem a memória do Brasil Império e criarem novas memórias, tanto que a criação de, por exemplo, pegar o Tiradentes como figura heróica foi uma criação. Sim. Então, e aí a gente pega, a cada grande mudança de governo, você pega uma tentativa de apagar a memória. Então, a gente, como sociedade brasileira, a gente é intencionalmente desculturizado e destituído da nossa... Porque tá no plano de alguém. Já começou errado com o grito do Ipiranga. Pega o quadro do grito do Ipiranga. Você começa, aí quando você, se alguém tem a oportunidade de visitar a Europa, como eu ainda não tive, você vê que um cidadão europeu médio, ele tem uma noção muito clara da memória histórica dele, de 300, 400 anos para trás. A gente, enquanto brasileiro, a gente não tem a noção disso. A gente pensa que sabe a memória dos nossos pais, dos nossos avós e que isso é normal. Pois é. Não, eu falo por mim mesmo também. Eu já tenho uma memória horrível já, mas eu acho maravilhoso, cara. Tipo, todos esses fatos históricos, assim. Não, isso é fantástico, tipo, como você precisa conhecer, né? Tomás falou, o Tomás falou sobre a trilogia, assim, num lar polonês você dá de presente para alguém que está se casando, você dá uma cópia da Bíblia Sagrada e você dá uma cópia da trilogia para a pessoa, porque o nome dos personagens é praticamente um adjetivo para ele, então é intrínseco na cultura que está. E isso vamos dizer assim, isso não é patriotismo, até uma palavra difícil a gente pronunciar hoje em dia. Pois é, vai saber a sua memória. Exato, pois é. Tipo, é algo básico, assim, que muita gente acaba desprezando, né? Fala, não, pra que eu vou aprender isso? Qual a importância que isso tem? Cara, mas é tão importante pra você não só conhecer a sociedade, mas se conhecer também, né? Pra você ver tudo que aconteceu pra, de certa forma, as suas próximas atitudes serem influenciadas por aquilo que já passou. Então, é fundamental, mas é como se fosse cultural a gente não buscar essas informações. Eu só digo uma coisa, memória histórica é importante pra não repetirem os erros. Dito isso, eu não tenho mais nada para falar. Pois é. É engraçado que tem uma frase que eu gosto muito, mas eu descobri recentemente na internet que ninguém tem certeza de que é dessa pessoa, do Mark Twain, que a história não repete, mas costuma rimar. Mas é verdade, né? Tu para pra poder pensar nessa frase, realmente. E, na verdade, isso é porque tem uma outra pessoa que tem uma frase muito parecida, mas eu não vou citar ela aqui. Então, eu gosto muito desse cultural que você tem quando você conhece alguém que tem essa clareza para poder falar da cultura do seu país. E o Tomás falou com na cara dura durante o podcast que a ignorância do brasileiro sobre a cultura polonesa é total, absoluta. Sim, ele sabia o que ele estava falando, né? Não, muita gente ignora a própria cultura, imagina a polonesa, né? Então, é bem isso mesmo. E outra coisa que parece ser muito comum do povo polonês, porque você vê isso tanto na série Witcher quanto, por exemplo, no Pianista, que é a falta de maniqueísmo. Apesar da Polônia ser um país católico, eles não compartilham dessa moral cristã maniqueísta que fundamenta geralmente uma cultura de país, de pensar em bem e mal. Então, certa dicotomia, assim, né? Tipo yin yang, é uma parada o cinza da coisa. No Pianista tem figuras, heróis e mocinhos. Não tem heróis e mocinhos, tem pessoas boas dentro dos nazistas, tem pessoas muito ruins dentro dos judeus e poloneses. O Witcher é muito parecido, né? O pianista também, o próprio pianista. Numa das cenas finais, quando ele pega até o casaco emprestado do próprio soldado alemão.
pô, cara. Aquilo dali tipo, nada mais, nada menos do que uma pessoa que, tipo, tá fazendo do mal, mas só que tem aquele lado bom e infelizmente foi obrigada a fazer aquilo, sabe? Quando você vê. É por isso que eu não gosto muito dos comentários que o Sapolsky tem em relação aos jogos. Eu acho que é mais birra pelo dinheiro que ele perdeu. Com certeza. Porque ele vendeu os direitos ao invés de. Porque ele vendeu por $10 mil, né, galera? E os jogos já venderam milhões. Que ele diz que os jogos não respeitam a obra dele. Cara, eu sou tão fascinado pelo que os jogos fazem em termos de exploração. O Geralt ele é um dos personagens mais tridimensionais que eu já vi na ficção ever. Porque nós, seres humanos, a gente não a gente não é bidimensional igual um personagem de ficção. A gente não tem uma função específica. Em cada ciclo social que a gente entra, as pessoas daquele ciclo social veem uma faceta diferente da gente. E o Geralt é exatamente a mesma coisa. Tipo, geralmente ele reclama de ser Witcher. Sabe, ele não gosta, ele dá aquele... Sempre reclama. Mas quando ele tá perto do Lambert, o Lambert odeia do fundo da essência dele de ser Witcher. Quando ele tá perto do Lambert, ele fica assim, não é tão ruim assim. Vamos lá, é legal. Então, tipo, depende muito do núcleo que você se encontra, né? Exato, e ele faz isso com a naturalidade que você não pensa assim, pô, esse personagem mudou. Não, ele não mudou, ele é ele mesmo. Bipolar, Sim, ele é humano, né? Ele é gente como a gente, vamos dizer assim. Você vê ele como assim, não, ele é um cara meio James Bond, pegador, assim, só que ele é meio na dele. Aí, quando ele, na expansão no Hearts of Stone, que ele sai com a Shawnee, a Shawnee é bem mais leve do que todas as outras personagens femininas que aparecem, e ele tem que incorporar o irmão do Imortal lá, pra ter, e o cara é um mala, o cara é um Johnny Bravo. Nossa, bicho, esse sujeito é muito chato. Aí a Shawnee fala, pô, você podia ser mais leve, que nem ele. Aí ele, mas eu sou leve. Ela, não, comigo. É muito incrível como que você vê um personagem tão multifacetado assim, do escopo dele. E é por isso que eu gosto tanto do... Eu acho que de fato o Sapão ficou assim incomodado, porque eu acho que ele também não esperava que o jogo fizesse tanto sucesso assim como foi, que eu acho que ninguém estava esperando, nem a própria CD Projekt Red, porque foi um estouro gigantesco e mundial. E obviamente, quem somos nós para poder negar que realmente The Witcher alavancou aqui no Brasil e tanto no mundo inteiro por causa dos games, apesar dos livros The Witcher já serem conhecidos mundialmente. Talvez nem tanto aqui no Brasil como foi o caso do jogo, entendeu? Sim. Mas eu acho que a gente tem que aproveitar o melhor das duas obras, sabe? A gente tem, cara, material maravilhoso dos livros e um material maravilhoso da CD Projekt Red. Eu acho que fazer birra, a gente não ganha nada. Sim, é por isso que eu tenho muito medo da série da Netflix. Eu até sigo a produtora da série, a Lawrence Hitch, no Twitter há muito tempo. Deles não terem esse... Porque uma coisa que eu tenho visto muito, ultimamente eu sou viciado em vídeo essays, que muita gente não entende o que faz aquela obra grande, o que faz aquela obra legal. Então as pessoas vão lá, um diretor, ele vai lá e tem uma ideia errada, ele acha que o que faz aquela obra legal é outra coisa. Então, pra mim, o pessoal da CD Projekt entendeu muito bem o que faz os livros serem o que são. Pegar a essência. É tanto que você pega, por exemplo, o Hearts of Stone, que é uma aventura side a quest principal. Da mesma forma que o Sapolsky nos livros dele, ele pega contos, ele pega lendas antigas e adapta aquilo para o universo Witcher, o Hearts of Stone ele é uma adaptação do Fausto de Goethe. Ele claramente pega a história do Fausto de Goethe, mantém tanto a essência do Geralt enquanto personagem na história, quanto a essência da própria obra em que ele se inspirou, aquela coisa de trazer grandes clássicos da literatura para dentro do seu mundo, e faz isso perfeitamente. Você compra aquilo como uma aventura que o Geralt faria parte. Exato. Ô, Heriberto, explica pra gente qual que é essa referência aí, tipo eu que não entendi assim. Eu acho que, tipo assim, só completando no quesito de referências também, Blood and Wine, a gente tem várias referências, que é no caso daquela menina do fósforo, sabe? Que é do conto do Anderson. Que é um conto, mega, mega disseminado, muita gente conhece, e ele colocou, tipo, ela, ao invés de vender fósforo, ela tá vendendo drogas ali, sabe? Foi uma versão
mais 18ão, assim, digamos. Sim, Pô, é porque e o seu assim, primeiro, o Heriberto, a gente tem 3 fases. A gente tem 3 fases dos resgates de contos de fada, né? Você tem primeiro Irmãos Grimm, que pegam Isso, um contexto de histórias de tradição oral e transformam em livros. Depois você tem o Hans Christian Andersen como primeiro a tanto Sim. pegar um compêndio dessas histórias quanto criar histórias novas e começar a abrandar. E depois você tem Disney, que aí abrandou geral. Tem Sim. 3 fases de pessoas que fizeram compêndio dessas obras. Então, se o Sapolsky pegou histórias como Branca de Neve e trouxe de volta na forma de... Isso no mundo pós-Walt Disney, né, que era 87. E traz para dentro da essência do mundo, nada faria mais sentido do que ele pegar o Hans Christian Andersen também. Ele nunca chegou a adaptar um conto do Andersen, mas os caras da CD Projekt lá falaram assim, pô, se a gente pegasse o Andersen também, vamos lá fazer. Sim, eu achei incrível, porque, como eu disse, a gente tá aproveitando o melhor das duas obras. Eu acho que tanto o Sapolsky como fez a leitura dele da obra, a CD, contanto que houve algumas mudanças, mas só que eles adaptaram de uma forma incrivelmente bem, sabe? Eles não deixaram a coisa rasa. E para completar ainda o que você estava falando anteriormente, pelas entrevistas que a gente vem até traduzindo aqui no Vale, e diversos outros atores, eles estão falando sim que todos os produtores envolvidos estão tomando muita conta, muito cuidado de manter tanto a pluralidade do The Witcher e mantendo essas questões raciais mesmo, mas tipo assim, de uma forma que, contanto que o próprio André Sapkowski está envolvido na produção da série. Então, assim, se fosse uma coisa trash, eu acho que ele seria o primeiro a falar assim, nossa, isso daqui tá um lixo. Sim, o meu medo, ele vem da seguinte referência. Assim, eu sou um fã incondicional de Star Wars. Eu já até tive corte de cabelo Padawan. Olha, revelações, hein? O fato do criador original da série estar envolvido, pra mim não quer dizer nada. Porque George Lucas escreveu e dirigiu o episódio 1, 2 e 3 e não tem nada que pareça menos com Star Wars do mas que... vamos lá. George Lucas estava envolvido 101% com a produção, coisa que o Andrzej não está envolvido 100%, contanto que ele como se diz, ele tipo, não é um apoiador a palavra, ele é tipo como um pilar, ele é um consultor da série, entendeu? Porque, tipo assim, cara, a partir do momento que vocês estão adaptando minha série, vocês precisam tocar o rumo de vocês. Mas agora, a Lauren, isso partiu da própria Lauren mesmo, que é fã, virou e falou assim, eu quero ter o consultor, o Sapão, entendeu? O Sapkowski. Eu preciso consultá-lo, porque, cara, ela tem máximo respeito pelas obras. Eu acredito que, quanto à fidelidade da obra, irá se manter sim. Eu tô bem tranquila quanto a isso. Pra quem acompanha o Vale sabe disso. E uma pessoa bem interessante lá na obra é que inclusive até um nome parecido causa uma certa confusão. É o Thomas Baginski, acho que é o diretor. Baginski, que é o diretor. Caramba. Pois é. Ele é um polonês. Baginski deve ser tipo um Oliveira lá da Polônia, assim. Tipo, um Silva, uma parada do tipo, assim. Pois é. E a questão é que ele é diretor polonês e ele é fã de The Witcher também. E ele fez as primeiras cinematics do The Witcher 3, né? E concorreu ao Oscar também, né? O cara é foda. Ele fez uma animação chamada Catedral, né, que ela é bem popular na Polônia também, e eu acho que assim, é muito interessante eles pegarem as pessoas de lá, porque você tem um certo cuidado a mais com a obra, né? Sim. Tem pessoas envolvidas na produção dos jogos, tanto do design de espadas até a produção cinematográfica dos trailers envolvida na série. Eu vi uma galera reclamando no Twitter que o Geralt estava sem barba e com espada só, aí a Netflix só respondeu, eu esqueceram os livros lá em casa, porque no livro eles carregam foi a Netflix que respondeu, pra falar a verdade, foi a página do Xbox. Eu tenho print. Pois é. Não, ou então, Heriberto, e uma coisa muito interessante também, que quando eu tinha ouvido o seu cast, eu falei, cara, que coisa maravilhosa. A gente tem aqui no canal do Vale, vou até deixar no card aí pra o pessoal ver, que é uma entrevista com a atual tradutora dos livros de The Witcher, que é a Olga. E, inclusive, o sobrenome dela é parecido também, que é Olga Baginski também, é parecido. Sim. Eu vou até comentar, porque na época que eu entrevistei o Tomás, ele disse que só existiam 3 tradutores de polonês no Brasil. Só que ele nasceu na Polônia e criança e se mudou no Brasil, então ele foi alfabetizado em português.
E tinha um outro tradutor de Brasília, que era um senhor também de idade, mas ele era especializado em livros de filosofia, que ele foi alfabetizado em polonês e depois aprendeu português. Ele foi o processo contrário do Tomás. E tinha um tradutor, pasmem, que era o Miguel Paiva, que é capixaba, que era apenas um brasileiro que decidiu assim, eu vou estudar um idioma aqui porque eu quero, vou virar tradutor de polonês e pronto. Doideira. Foi tipo a Olga com português, né, P? Eu acho que foi basicamente... porque a Olga, se eu não me engano, ela é polonesa mesmo. Tá até falando no casting lá na entrevista. Exato. E eu comecei... E eu entrevistava a Olga e a gente conversando em português normal, claro. Aí depois descobri que ela era polonesa. Eu falei, nossa, cara, o português dela é melhor que o meu, sabe? É absurdo, cara. Como ela é uma pessoa aplicada. E você tinha falado do sotaque, né, Heriberto? Que o Thomas, ele ficava bravo quando o pessoal falava que ele tinha sotaque, não é? Mas ele tem. Mas ele tem. Sim, é bem carregadinho. Era muito bom, porque era uma pessoa, assim, não só muito inteligente, mas carismática demais, né, cara? Ele era muito engraçado. E outra coisa que o Heriberto também falou no cast, quando eles estavam conversando, que ele chegou a manter contato com o Sapkowski, né, durante a tradução para alguns termos, para poder manter, não perder o significado. É porque assim, tem dois processos na tradução. O jogo, ele tinha... Se você já viu um documentário daqueles No Clip, Sei, ele é de um ex-editor do GameSpot, ele fez 4 episódios e um deles foi sobre a localização. Aí eles comentam várias coisas em que a localização do Witcher não tá apenas na tradução, eles mudaram contextos dentro do jogo para ele parecer realmente feito para aquela língua que ele está sendo falado. Então eles tinham uma equipe especializada em Brasil, lá na Polônia, para poder traduzir, e tinha uma equipe aqui no Brasil para poder receber. Então, a gente tinha uma tradutora-intérprete aqui, que era a Paula Ianelli Gonçalves. Vocês conseguem encontrar entrevistas com ela em alguns sites aqui, no IGN Brasil, Drops de Jogos, no portal The Enemy. E eles até comentam que o Brasil era uma situação estranha, porque tinha vários personagens crianças, e é uma burocracia absurda para você poder trabalhar com criança. Eu já tive que fazer animação com criança e não. Propaganda com criança, só dando um adendo aqui, propaganda com criança, eu que mexo com propaganda, geralmente quando é produto alimentício ou algo do tipo, tem muita burocracia por trás, que a criança não pode manter o contato direto com o produto, tem que ser passado por uma pessoa maior de idade para poder repassar o produto, isso tudo durante a propaganda. É muita burocracia. Sim. Quando envolve criança. Geralmente leva de 15 a 45 dias para o juizado aprovar, a gravação tem que ser acompanhada pelos pais, não pode ficar mais de 3 horas gravando, não é? Toda essa coisa, assim. Porque assim, quando eu fazia publicidade, eu fazia mais interior, então interior a parada é mais largada. Mas é bastante, assim. Então, eles praticamente falam assim, então como é que vocês fazem no Brasil pra dublar criança? A gente chama um bando de adulto com voz de criança e... Eu fiz uma entrevista recentemente no Anime Friends com o Charles Emanuel, a gente estava até conversando sobre dublagem de criança, que era uma das coisas que também acontecia, de tipo assim, às vezes não tinha menino para poder dublar, ele chamava a própria pessoa que já estava lá dublando no estúdio há muito tempo, com voz de uma mulher mesmo, para poder fazer uma voz de garoto mais jovem, assim. É bizarro. Eu fiz um trabalho pro Detran do Rio de Janeiro e aí o estúdio de áudio era de São Paulo. Aí a agência e o cliente fizeram eu mandar o produtor de áudio pro Rio e falaram assim, não, você vai trabalhar com dubladores cariocas. Eles fizeram questão de que fossem dubladores cariocas. Foi engraçado. E aí, comentando essas particularidades, por exemplo, o jogo foi traduzido para árabe, então teve um monte de particularidade da Arábia Saudita, mas geralmente eles fizeram esse trabalho de ter uma equipe lá se preocupando com a localização brasileira e uma equipe no Brasil para trabalhar a parte da recepção, porque se não me engano, tradução... foi o Mário Vergara que falou isso, mas eu tô achando que nem todo mundo respeita isso. Você nunca traduz você sempre traduz para a sua língua materna. Você não faz o processo inverso. Então, assim, tem que ser um brasileiro que, pelo menos em literatura, as editoras fazem questão disso. Então, tem que ser um brasileiro nativo que sabe polonês como segunda língua e traduz para o português. Pelo menos, assim, foi o que ele falou sobre
certificado de tradução. Eu não sei até que ponto todas as editoras do mundo respeitam isso. Mas eu sei que o pessoal da CD Projekt Red tinha uma equipe de localização na Polônia e outra equipe receptora aqui no Brasil. E isso faz toda a diferença, né, cara? Porque, olha só, The Witcher, antes do Witcher 3, era bem menos popular. Nossa, não tem como, né? E Não, olha não tem diferença. Exatamente, é um absurdo. E olha quanto que vendeu, sabe? Não é à toa, não foi por acaso. Eles sabiam que ia fazer sucesso aqui e por quê? Um dos grandes motivos era isso, era todo o cuidado que eles estavam tendo. Você vê todos os termos, e sem falar todos que a galera aqui do Brasil, convenhamos que a galera é preguiçosa, né? A galera gosta de um jogo em português. É mais fácil. É mais cômodo. Não, mas muda bastante a experiência. Até eu que fui acostumado a vida inteira a jogar em inglês, fica mais engraçado. imersivo. Fica mais imersivo porque é sua língua nativa, entendeu? Então, assim, esse tipo de coisa acaba acontecendo mesmo. E isso é uma questão também, não só aqui do Brasil, mas em qualquer lugar. Por exemplo, aqui no Brasil a gente às vezes nem valoriza tanto assim como em outros lugares, né? Mas em outros lugares eles gostam de jogar na língua deles porque, não, é a nossa língua, a gente quer fazer É questão algo de costume, né? Eu acho que a gente está acostumado desde pequeno a receber produtos em inglês e até mesmo depois do inglês a outra opção veio em espanhol, então a localização daqui para o Brasil demorou muito a chegar, então acaba que ficou costume mesmo. A minha relação com os jogos Witcher é meio assim, eu gostava de Witcher Before It Was Cool, porque foi um sucesso desgraçado no 3, o 2 eu lembro de ter comprado ele na pré-venda, e o maior problema do Witcher 2 é porque ele saiu em 2011, o mesmo ano de Skyrim. Skyrim apagou tudo da memória, assim, e ele estabeleceu uma milestone de como que os jogos deveriam ser. Então, ele praticamente praticamente levou todos os prêmios do ano, sabe? Foi um jogo praticamente esquecido, assim. E eles... É aquela coisa assim, eu sei que o primeiro foi bom, eu sei que o segundo foi bom, do 3 deve ser melhor, e ninguém quer jogar os jogos anteriores, foi jogar o lançamento. E ele acabou quebrando, tipo, todos os recordes de público e crítica no ano que ele foi lançado. Ele foi lançado num ano que títulos de peso, você teve Metal Gear Solid 5 no mesmo ano, e eu falo que Metal Gear Solid 5 é o melhor 2/3 de um jogo que eu joguei, porque tá incompleto aquela porra, eu não aceito, tá incompleto, falta um terço do jogo. E não, sem dúvida, não só é o melhor jogo de 2015, como me deu vontade de instalar ele de novo há uns dias atrás, tipo, já pela minha terceira run de 300 horas. Caraca, é absurdo. O trabalho de dublagem dele, pra você ter ideia, uma das entrevistas que eu fiz em 2015, também relacionada à dublagem, que foi excelente, eu consegui achar um cara que trabalhou na Brasoft na época do Grim Fandango e um cara que estava trabalhando na época com tradução de games, o Leonardo Santos. Hoje ele só trabalha com anime, mas ele trabalhou muito com games. Na entrevista, o Leonardo comenta que chegaram para ele com o trabalho de revisar a tradução. Não, revisar a tradução não, revisar a dublagem de Assassin's Creed 2. Aí ele, que legal, qual estúdio dublou? Um estúdio na Argentina. Aí ele, como assim vocês dublaram um jogo na Argentina? Mas é o que recentemente aconteceu com alguns animes da própria Netflix e demais, assim, da vida, que estavam sendo dublados em Miami, né? Sim, ou às vezes acontece assim, o cara, eu tenho uma amiga, ela esteve aqui em São Paulo esse final de semana, que ela tá querendo, de Belo Horizonte, ela quer tirar a DRT dela pra poder virar dubladora, certinho, então, tem que ter um curso de teatro, tem que ter um monte de coisa, é uma resenha. Mais de 18, se você começou a carreira agora, você precisa fazer curso de teatro pra depois finalizar como dublador. Sim, ela tem formação em cinema e tal, mas área diferente. Tem toda aquela burocracia, são diferentes. Sim. E os estúdios que estão acostumados a mexer com TV, cinema, são muito rígidos. Só que um mercado novo como videogame, ele vai lá e burla. Então, por exemplo, o cara que é responsável pela dublagem de Mortal Kombat 10, que é aquela tragédia. Nossa, o cara era DJ. Nossa. O cara era DJ. Ele como é que é? Eu vou equalizar você, não era dessa? O cara é DJ e abriu um estúdio
E aí conseguiu pegar o freela de dublar o Mortal Kombat, aí ele chamou os dubladores e chamou os locutores comerciais, misturou na mesma equipe. Tem muito dublador bom no time, Sim, só que os caras fazem um trabalho ruim porque falta direção, não tinha um diretor de dublagem dirigido a ela. É o que acontece. Você pode colocar um dublador, nossa, muito foda. É o que geralmente vem acontecendo. Você pode colocar um dublador muito foda, mas se o diretor for horroroso, cara, vai sair dublagem da Discovery da vida que eles falam aligatores, entendeu? É tipo isso. O Guilherme Briggs ficou putaço na dublagem do Injustice, porque não tinha direção. Então. Cara, a Pedida teve a pachorra de falar. Sem direção, sacou? Não tem como. A Pedida teve a pachorra de falar numa entrevista que todas as falas dela foram aprovadas de primeira. Aí eu... Cara, aprovar de primeira não existe. Não existe. Tem isso, não tem. História, a criação de conteúdo, seja o que for, publicidade, não existe aprovar de primeira. Não tem. Pô. Se é aprovado de primeira, é porque o material tá um lixo. É tipo isso. E a CD Projekt Red se destaca por causa disso. Eles têm um contato, tipo, um cuidado com a obra absurdo. Então eles nunca iam deixar um negócio desse acontecer. Tanto é que... Tipo assim, tem muita coisa que é sigilosa em The Witcher 3 e tal, que não pode ser nem falada. E é uma coisa assim, o cuidado que eles têm em relação a tudo, e principalmente isso, é extraordinário. Com certeza. Sim, eles tiveram vários termos do glossário do Tomás, mas teve um que eles não mantiveram. Dandelion. Dandelion. Cara, eu gosto de Jaskier. Também eu gosto de Jaskier. Aí no livro, se você vai ler, tá Jasper. Mas no jogo em português tá Dandelion. Mas isso acontece, é da localização mesmo. E eu acho que a CD, inclusive, optou por manter mesmo por causa de direitos, porque o Jaskier em polonês é o que significa Dandelion em inglês, que no caso é a flor dente de leão, né? Então, assim. É a mesma coisa. Na verdade, Jaskier significa Buttercup, que é botão de ouro. A flor botão de ouro, ela é amarela também como a dente de leão, mas são flores diferentes, sabe? Então é isso, Jaskier significa botão de ouro. Só que como ia ficar estranho colocar o nome de alguém, Buttercup, daí acho que na versão inglesa eles usaram Dandelion, que é algo mais tragável, por assim dizer. Algo mais comum. Eu tinha a teoria de que, assim, quem tava jogando o jogo tava acostumado com os termos do jogo mesmo que no inglês, e se fosse jogar em português estaria habituado. E o Witcher 2 foi legendado em português. Uhum. Então, sabe, talvez a pessoa que tá acompanhando pelo jogo e não pelo livro acharia estranho. É porque as outras traduções, por exemplo, a tradução do inglês, se eu não me engano, colocaram Dandelion. Mas, nossa, uma das coisas que eu mais gosto é ele explicando por que foi traduzido bruxo. Muito bom, É porque em Witcher e em polonês é Wiedźmin. Wiedźmin é o masculino de Wiedźma, que é bruxa. Wiedźma, que é bruxa. Então, em inglês não existe... na verdade, o idioma inglês não tem assunção de masculino e feminino, né? Isso é coisa muito de idioma romântico. Então, eles criaram o termo Witcher, né? Em russo, por exemplo, é Hexer. E aí, no português, como existia essa diferenciação de masculino e feminino, eu descobri que bruxo era um termo que existia no português. Então, mandei pro Sapolsky para ver se ele aprovava, e ele disse que bruxo era bom, e ficou. Não, o melhor disso também é ele falando da questão do elfo, né? Cara, a parte do elfo é muito legal. Tem muita gente que usa esse termo aí, o bom senso. Não, e eu trabalhei com tradução eu colaborei com a tradução de RPG, e eu encontrei muito termo desse tipo. E é engraçado você ler livro de RPG, tipo, quando você lê pela primeira vez o livro de Dungeons & Dragons, você vê lá, perícia. Você não usa essa palavra no seu dia a dia. Não usa. Você só usa em RPG. Sim. Só que é uma palavra que existe no português arcaico. Assim, Arcaico, literalmente. Você resgata tanto termo, e você olha assim, tá, mas isso aqui também quer dizer isso. Tem muita gente que usa isso aí no seu dia a dia? Não. Então vai esse termo aqui mesmo. Quer ver um exemplo? Hound. Eu lembro que eu dei de cara com esse Hound, né? Que é tinha uma magia de um mago lá que ele invoca um Hound. E aí na tradução do livro básico, traduziu como sabujo.
Nossa Aí senhora. eu, sabujo pra mim era tipo sabugo de milho. Aí eu fui olhar no Sabujo. dicionário português. Sabujo é um cão feroz de caça. É tipo cão de caça, é. Aí eu, Mas só que quem hoje usa? em dia, mas hoje em dia, eu até comentar isso porque eu também já vi, mas hoje em dia, se você abrir o dicionário, o primeiro recomendável é, se eu não me engano, se você coloca Hound, é cão de caça, miserável ou homem desprezível. Então, é muito bom quando você acaba Sim. descobrindo esse É doido, né? E é louco também, você faz um balanço. Eu falo muito isso, por exemplo, a galera que não gostou, por exemplo, da tradução do World of Warcraft de terem traduzido Stormwind para Vento Bravo. Você tem que equilibrar entre fidelidade, sonoridade e fidelidade e sonoridade, basicamente. Tem É coisas ficar que perdem um palpável, pouco. né? Então, por exemplo, a questão da tradução do Tolkien, né? Todos os termos são traduzidos, mas aí tem gente que reclama, porque no inglês é Rivendell, aí virou Valfenda. Só que se você lê O Senhor dos Anéis, ele é um livro feito para parecer que ele foi escrito por um habitante da Terra-média para outro habitante da Terra-média ler. Então, você não pode ter essa maçaroca de mistura de português e inglês, como Um shake, né? Virou um shake. Então, é muito. Sabe Nossa, o que acontece também? Tem um livro que eu sou muito, muito, muito fã, que é a trilogia Crônica do Matador do Rei, que tem o nome do Vento, o Temor do Sábio e o Porta de Pedra, que ainda não lançou. Muita coisa se perde na tradução para o português, porque o que acontece? Tem jogo de palavra no inglês. Tem coisas que, por exemplo, você passa para o português, que é no caso Lockless, que era o sobrenome, que faz todo sentido no inglês, e quando passa para o português aquilo é nada, sabe? Então, assim, eu acho que tem certas coisas que, se a pessoa tiver um pouco mais de carinho, aquilo com cuidado, sabe? Ela vai perceber que aquilo não pode ser traduzido, entendeu? Porque senão a essência foi pro ralo, sacou? Tem muita coisa do livro ali que a essência foi. Eu lembrei disso, tá? Que você falou que o Thomas, ele fala também que ele pediu uma vez ali o cara do polonês traduzir pro inglês. Do inglês pro português e depois voltar, né? Do português pro inglês e do inglês pro polonês. Falou, quando chegou pro polonês, era algo totalmente diferente, assim. Era outro livro, tipo o Google Tradutor, tá ligado? Sim. Exatamente. Perde-se muito. Isso é um grande fato mesmo. Então... Não, no mundo ideal... pode continuar. Não, tranquilo. Eu ia falar do Thomas, que ele acabou parando de traduzir no Tempo de Desprezo, né? E, poxa vida, você vê que é interessante que a tradução dele, eu acho que o da Olga, claro, a gente tenta sempre fazer a coisa assim, aproximar o mais fiel possível, e é bem parecido, eu achei até, a tradução dos dois. Vocês chegaram a ter essa percepção assim? Claro que igual não deve ser, porque porque o Sapkowski, ele usa palavras muito rebuscadas, né? Ele Exatamente. Ele é um cara bastante culto, assim. Só que eu achei a tradução dos dois. Pelo que eu entendi também, a Olga não tem contato com o Sapkowski, né, P? Pois é. Ela falou que uma vez tinha encontrado ele assim de longe e tal, que ele sabia quem era ela, mas só tipo acenaram a cabeça pro outro, bem dizer, oi, tudo bem e tal, e tipo, não passou muito bem? disso. Exatamente. Muito sociável. É verdade. Não, só uma coisa também, eu tinha falado que o primeiro livro foi publicado em 93, na verdade foi em 92. É engraçado que foi 92. Quando ele publicou, foi na verdade em tese o segundo livro de contos, né, que é a Espada do Destino, e depois que foi publicado O Último Desejo. Engraçado isso. Que no caso é o primeiro livro da saga, digamos assim. Ou seja, fantasia com essa temática mais adulta, com prostituição, droga, sexo e tal, o Witcher fez primeiro, muito antes de Game of Thrones. Sim, obrigada por você ter falado isso, porque eu e a Ju aqui na Loja das Feiticeiras, que é o nosso quadro, a gente sempre bate nessa tecla, porque a galera sempre anda perguntando, mas isso foi inspirado em Game of Thrones. Eu viro e falo, abre o Wikipedia, dá uma olhadinha na data, depois a gente conversa. Ai, gente. Sim, não, pois é, e isso é um tema, você vê, a gente viu isso na TV sendo explorado de uma forma, tipo assim, chocante em Game of Thrones e tudo mais, exatamente. Apesar do final ter sido meio mas só que nem que a gente comentou, o Heriberto falou, antigamente na literatura isso era muito explorado, e que no caso do Game of Thrones, sim. Na série foi algo de bastante de chocar, assim, né? Nossa, vamos colocar cenas pra chocar e tudo mais. Eu acho que... Tipo, isso existe na literatura de fantasia, exato. sabe?
E no caso da série de The Witcher, acho que vai ser abordado de um jeito diferente, não pra chocar, mas uma coisa mais, entre aspas, do nosso cotidiano, né? É choque realista, cara. Tem uma recente entrevista que a gente fez com o elfo que vai fazer o Shiradian, que é o ator Lucas. Ele falou exatamente sobre isso, sobre a abordagem de temas que estão no livro do Sapkowski, que serão abordados sim, tipo, de acordo com o que está no livro, que no caso são temas raciais, são discursos racistas e por aí vai, sabe? Porque eu vejo que eu comecei a descobrir que eu nunca fui uma pessoa com bons hábitos literários, eu lia bem mais quando era mais novo, mas lia muita coisa mainstream. Que existem vários gêneros literários que nem chegaram a ser cogitados de serem adaptados para cinema e TV, tipo Weird Fantasy. Você pega, por exemplo, você já viu aquele RPG Numenera? Que ele pega uma coisa que parece uma fantasia medieval, mas é no futuro a coisa mais parecida que eu consigo descrever no Menera, que já foi adaptado. Tem tipo um Tibia Menera, né? Tem tipo um Tibia Menera, se não que eu consigo pensar que você consegue, se eu consigo explicar pra alguém, eu falo assim, cara, pense em Duna. Pode crer, é verdade, verdade, então, verdade. Assim, existem uma infinidade de gêneros literários que ninguém pensou. Você quer um exemplo? Aquele filme do Peter Jackson, Máquinas Mortais. Não é lá um grande filme, mas conta quantos filmes steampunk você já viu. Sim, cara. Agora quantos livros existem? Existem várias temáticas literárias que não chegaram sequer a ser adaptadas. Então, para as pessoas, coisa de fantasia um pouco mais adulta, para muita gente é novidade que tá vendo agora na TV, mas para a literatura já tá batido até. Tá batido, ultrapassado. E, assim, o Witcher virou a minha temática favorita para campanhas de RPG. Pode ter aí certeza. A galera assim, você continue assim. Maravilhoso. Não, eu não preciso colocar ninguém pra jogar como personagem Witcher. Eu só trato a caçada a monstros como uma investigação. Entendi. Então, não simplesmente os aventureiros entram na masmorra e tem um monstro e eles lutam. Não, eles têm que descobrir a razão de ser do monstro, eles têm que perguntar às pessoas, eles têm que seguir trilha. Aí você começa a ver que as perícias de sobrevivência e rastreamento... Sabe aquela cena do Senhor dos Anéis, quando o Aragorn tá rastreando o chão pra poder ver pra onde os hobbits... Aquilo ali é muito Geralt, e eu vejo aquilo tão subutilizado em RPG. Sentido de bruxo. Eu, de uns anos pra cá eu tenho usado isso a exaustão, adoro, e eu não conheço nenhuma outra obra de fantasia medieval que faça isso tipo tão bem. Eu vou ver isso em novela de detetive, eu vou ver isso em Arquivo X. E posso te falar uma coisa boba também? Você sabe onde você vê isso? Em Supernatural. Sim, eu uso muitas vezes no Supernatural. Querer conhecer o background daquilo que eles estão tratando no momento, sabe? E tipo assim, parece coisa boba do que a gente tá falando, mas é muito pouco explorado. Sim, e inclusive eu tentei mestrar campanhas estilo Witcher utilizando sistemas baseados em D&D como Pathfinder e o jogo quebrou. Eu tive que procurar outro sistema para poder fazer, porque são jogos baseados apenas em porrada, e o Witcher não é sobre porrada, é sobre a investigação, é a parada Supernatural. Eu tive que procurar outro sistema para poder montar essas campanhas. Opa, então é um RPGzinho de The Witcher, né? Dica, RPG brasileiro, Crônicas. É o melhor que eu achei até agora para fazer isso. Aí, que maravilha. Não, e o legal dessa questão de toda a investigação e tudo mais é porque, assim, os Witchers, enquanto eles não estão geralmente caçando e tal, eles estão lá estudando. É que nem aquela frase famosa lá, que o Geralt fala, né, que o mundo não precisa de heróis, precisa de profissionais. Isso define muita coisa. Mas é exatamente isso. Exatamente. Todo o estudo. É ótimo no início do terceiro jogo, quando ele tá investigando o grifo. E aí ele olha assim, entendi. Eles primeiro pagaram um amador pra fazer o serviço. Não deu certo. Mataram a mulher, mataram a fêmea, deixaram o macho ainda mais puto, pioraram ainda mais a situação. Aí resolve contratar um profissional pra poder resolver o problema e ainda pedem um desconto porque eles gastaram muito dinheiro pagando pro amador. Aí eu tô vendo assim, onde eu já vi isso? Publicidade. Acho que em todo lugar, né? Pede job, assim.
Acho que Mas é verdade. em todo lugar, né? Em toda área tem O cara esse te tipo de chama pra pessoas poder assim. resolver um problema cagado de última hora. E Aí não, chama porque a os gente já primos pra estourou o poder editar, budget. entendeu? Já porque a Famoso gente já primo. estourou o budget, é não sei o quê. Eu não, caralho. Aí eu sou dozinho, Geralt, eu sei a sua dor. Eu te entendo. O jogo é tão vida de freelance, que todo mundo que experimenta o jogo reclama que você está sempre sem dinheiro. Você ganha muito pouco e tudo é muito caro. Aí eu, como a vida. É tipo, no Como a início do vida, jogo né? é perrengue mesmo, né, cara? Início do jogo é perrengue mesmo. Você joga Assassin's Creed, por exemplo, Assassin's Creed 2, você, em um terço do jogo, você não tem mais onde gastar. Tanto que Você nem liga mais pra aquilo, pra falar a verdade. invite dinheiro no problema a maior parte do jogo. Não, e você ainda Sim. tem a opçãozinha de tacar dinheiro, né, pros mendigos. Então, tipo assim, às vezes quando tu tem tanto dinheiro, tu fica lá, tacando. É, eu Tem um amigo que ostentando. fala que o Super Wes real, é tão né? playboy que o cavalo dele é rebaixado. Ai, meu Deus. Ai, essa foi boa. É isso. Sim. Nossa, a gente já saiu do tema. Sim. Várias- Mas assim que é bom, né? Fizemos Quando o uma negócio, boa quando o negócio flui naturalmente, nossa, é maravilhoso. Você tinha falado qual que é o Heriberto no começo lá, que do Hearts of Stone, que é baseado? Que lenda que é? Como é que é? Ah, esse sim, negócio? sim. O Hearts of Stone, ele basicamente tem um vídeo essay sobre isso. Eu não sei se é do Nerd Writer ou é algum do canal que eu sigo especializado em videogame. Tenho quase certeza que é do Nerd Writer. Que ele fala que o Hearts of Stone ele é inteiramente inspirado no livro do Fausto de Goethe, né? Fausto é um cara que faz um pacto com o diabo para poder ter uma vida mais longa, dinheiro, mulheres e tal. E como qualquer pacto com o diabo, isso dá merda. Então, basicamente, Sempre, é tipo assim, é sempre. colegas. Sempre. O Hearts of Stone é o Geralt, que é contratado por um personagem que é o Gear von Everick, não é? Provavelmente Von vai errar. Everick. Von Everick. Isso. Para poder caçar a entidade, o diabo que fez um pacto com ele. Uhum. E o Tomás até falou que o personagem mais interessante que ele encontrou foi o diabo. Eu não sei se é o mesmo personagem, né? Mas não é não. Ele tava falando do Silvano, se eu não me engano. É, do livro, é. Vamos aparece no jogo. Mas o Gunther Ogin, ele não é. Por favor, que eu posso estar dando spoiler aqui, tudo bem pra dar spoiler? Não, tá tudo bem, Só gente. vai. Aviso de spoilers agora da expansão, tá? O Gunther Ogin, ele não é necessariamente o diabo, ele é o mal encarnado. Vamos dizer assim, eles até chamam ele disso. Ele não tem um nome. Tem até uma side quest que você faz antes do final da aventura. Que você vai na casa de um pesquisador, né? E você lê o que o cara tava pesquisando na sua figura, que consegue te ajudar a fazer o final verdadeiro. Ou pelo menos o bom final. Uhum. E ele comenta assim que ele é tipo. Ele é tipo a pior criatura do universo. Discord. Inclusive, se você perceber nos trechos, inclusive ao longo do jogo, você passa numa. Eu esqueci agora o nome do local, mas você vê as crianças cantando a música do Galter Regin, sabe? Tipo, Aquilo dá um medo. Criança. Aquilo poderia facilmente. Sim. Filme de terror, tá Caraca, ligado? é muito bizarro. Como chama? É tipo a Caraca, mistura que do Vitas bizarro, com cara. o Satanás o negócio, é muito bizarro, né? É muito tenso. E é legal, tanto de referências que The Witcher tem, e não só na cultura eslava, né? Eles pegam muitos elementos das coisas gregas. É claro que em obras assim a gente sempre vê diversos tipos de referências e folclores, mas no caso do The Witcher eu acho que é uma coisa muito chocante, porque cara, praticamente The Witcher 3 apresentou ao mundo, assim, a cultura eslava de um jeito que causa uma certa estranheza, mas não, tipo, é estranho. No começo mas isso aqui é legal. As músicas, né? Você acaba tendo essa impressão. Fantástico. É muito bom. Não, se você vê o documentário do NoClip, Link na quando eles vão falar da descrição, música, né? Quando eles vão falar da música, eles chamam as cantoras da banda Percival pra cantar, todo mundo ouviu elas durante a fight scene. O processo é maravilhoso, porque elas se trancavam num estúdio junto com um compositor e saíam de lá depois de 3 dias com a música.
E uma das músicas que a galera mais lembra, que é aquela que no jogo fica, na faixa da trilha sonora você encontra como Silver for Monsters, na verdade é uma canção de casamento búlgara, que é a Lajare. Você vai achar a original como Lajare. Sim, a gente vai postar isso no site, cara. É maravilhoso isso, né? É muito legal. E é legal que o nome da banda Percival é por causa do personagem do The Witcher. Tipo, que os caras realmente são fãs, né, de The Witcher. E olha só que legal, eles chamaram... É muito bom. Sim, eles chamaram... É muito bom. É muito bom quando uma banda de metal que ama uma determinada obra de fantasia... Colocou o nome. É convidada. Porque, por exemplo... a Nightwish? Sim. Então, tem várias músicas também, tem aquela do Bard Song também, que é do... Ai, gente, esqueci o nome da banda. Blind Guardian. Isso, Blind Guardian. Blind Guardian tem um ranço eterno com o Peter Jackson, porque eles se ofereceram pra trabalhar na... Blind Guardian e Nightwish é muito, muito bom. E tem várias músicas, várias, assim, homenagens que eles fazem. Nossa, é muito bom, gente. E o que eu acho legal também, eu tava dando uma pesquisada, por exemplo, sobre os afogadores, que são conhecidos como Topelex ou Utopiek, que são eslavos. Beleza. Exatamente, eles pegam assim, na lenda eslava, eram pessoas, às vezes, tipo bebês que morreram no parto, e pegam o ambiente que essa criatura morreu e acaba se tornando, tipo, do capiroto, assim. E é legal que eles colocaram, ele colocou isso no The Witcher, né, como se fosse, inspirado na lenda, mas é totalmente palpável ali no mundo de The Witcher. Que nem o Lash também, que é o espírito do bosque, que ele aparece até na a Jenny do bosque. Isso, tem a famosa Jenny do bosque. Sim. Que inclusive aquela missão tá com o nível errado, né? Porque aquela missão tá marcando 13, mas a Jenny do bosque é, tipo, nível 20, mano. Isso, e o Lash chega a aparecer depois também. E é muito legal porque ele tem uma certa diferença de formas, só que no jogo ele tem aquela forma lá, que é como se fosse algo de musgo e que lembra muito a natureza, e camponeses faziam pactos, né, com ele, só que ele tá lá e tá pra matar todo mundo que cruza o caminho dele, de certa forma, também. Isso é muito legal, né? Não. E a experiência de jogar o jogo pela primeira vez, tem algumas criaturas assim que você tem medo, especialmente, e algumas criaturas que você nem chega a enfrentar elas em combate, tipo, tem aquele monstro que possui, aquele monstro que possui ele tá possuindo um Lorde lá de Skellige. Ai, não vou lembrar agora. Nossa, é a aventura mais legal de todas, porque o cara ele tá ouvindo as vozes na cabeça dele. O rim, e aí aquela sombra, né? Tipo um dementador, os próprios olhos. Tipo um dementador. Mas qual é o nome, gente? Eu esqueci o nome da criatura. É rim, né? O rim. Ele se alimenta da tristeza das pessoas. E a forma com que você resolve, que tipo, o Geralt faz o cara matar o próprio bebê dele, só que na verdade ele joga um Quen no bicho dentro do forno, é fantástico. Nossa, é muito maneiro. Os monstros preferidos, missão, cara. É muito esse monstro, aquele Lash que fica na floresta. Isso, com os caçadores, que você tem que fazer o sacrifício de corações. Uma das maneiras de matar ele leva corações de lobos. E o Gaunter Ogin são assim, os meus monstros preferidos, que você não tem que enfrentar isso com combate, e eles são os que dão mais medo. Sim, pois é. E é legal que eles apelaram isso. Eu acho que como o livro tem esse certo tom de, que nem a gente falou, de suspense, de investigação e tal, cara, é muito rico, né? Como The Witcher tem um potencial absurdo. Assim, o Project Red conseguiu colocar muito bem no jogo. Esse Lash do The Witcher me lembra muito uma figura de um mendigo, sabe? Tipo, quando eu olhei assim a primeira vez, eu fiquei, gente, tipo, isso tá meio, sei lá, amadeirado, sabe? Sabe? Tipo, tá muito cara de mendigo. Eu fiquei olhando pra aquilo e fiquei, gente, isso é muito familiar, sabe? De algum lugar. Não, e é muito bom como que os desenvolvedores conseguiram fazer criaturas que você não precisa necessariamente combater eles pra poder enfrentar, e ainda assim é interessante o desfecho. É maravilhoso. Sim, pois Nossa, eu vou ter que instalar de novo. É o melhor dos dois mundos. Vai todo mundo sair do cast pra poder jogar. Sim, é o melhor dos dois mundos. A literatura, dos jogos. Eu acho que
a gente tá vendo muito essa questão polonesa, e a gente vai ver muito ainda. A série do Witcher vai levar essa cultura polonesa, de certa forma, pra muito mais gente. Eu acho que o turismo na Polônia vai aumentar, viu? Vai ser que nem Game of Thrones, que aconteceu na Croácia, inclusive. Sim, na Croácia, Nova na Zelândia, Espanha. no Senhor dos Anéis, exatamente, com o Senhor dos Anéis. Total, eu acredito que isso vai acontecer. E eu espero que aconteça, né, cara? Porque é um país muito rico, tem muita história pra poder contar. Exatamente. Olha, eu nunca saí do país, turismo, porque eu sempre morei no interior, nunca ganhei bastante pra poder sair do país, mas tá, tipo, é o número 1 meus destinos turísticos agora, que eu tô em São Paulo. Com certeza. Top 3 da lista já. Se a CD Projekt Red quiser convidar a gente pra conhecer, olha, tamo aí, ó, fazer um vlog e tal lá, né? Lá em Varsóvia, tamo lá já. Um rolê lá. Então, pra finalizar, voltando a falar do Thomas, ele faleceu muito novo, né? Foi no dia 26 de abril de 2014, com 77 anos. Foi uma enorme perda, porém foi um grande legado deixado para a cultura brasileira. Eu achei a menção do falecimento dele de 2014, eu acho que já era 2016 e eu vi que foi 2014. Foi num portal dos reservistas dos ex-combatentes da Segunda Guerra Mundial, que ele participava da parada de 7 de setembro junto com vários ex-combatentes, tanto imigrantes quanto brasileiros, e né, ele desfilava num jipe da Segunda Guerra Mundial, então tinha o site desse clube de ex-combatentes, tinha a nota de falecimento dele. Foi lá que eu achei, assim, por curiosidade, porque um dia eu tava lembrando, por onde anda o seu Tomás? E tal, e aí eu acabei ficando sabendo, foi mais ou menos aí que eu e o Pedro começamos a conversar. Pois é, muito triste, né, cara? Foi um baque pra todo mundo, mas foi um legado, né? Exatamente, e ele tinha ganhado vários prêmios também, né? Ele ganhou foi prêmios poloneses. Do Glória Artes, uma parada do tipo. Foi. E é legal que, como o pessoal, por exemplo, da Polônia reconheceu que ele estava difundindo tanto a cultura polonesa aqui no Brasil que, cara, vamos premiar esse cara que ele merece, né? Ele é um cara, assim, muito esforçado e isso foi muito legal. E ele fala com o maior orgulho, né, cara, no cast lá, poxa, né, tudo mais. Ele ganhou em 2005 do presidente, cara, aquela cruz da Ordem de Mérito da Polônia. Só do presidente da Polônia, né, só isso. só, e mais só outros bobeira. Chupa essa. Pois é, que é Brasil. Bom, pessoal, então é isso. Nossa, conseguimos falar muita coisa, não só sobre o Thomas, mas sobre os jogos de The Witcher, e não só sobre isso, sobre política, filosofia. Nossa, foi uma coisa maravilhosa, assim, um cast inesquecível, com certeza. E é isso aí, Thay, muito obrigado pela sua participação. É nóis. Obrigado, gente. Claro, não esqueçam de conferir também o cast do Heriberto com o Thomas, porque é incrível, é sério, é imperdível. Maravilhoso. Gente, eu agradeço pela participação, pelo convite. Tipo, adoro falar sobre The Witcher. E eu estou lá no cafécomgames.com.br, ou como eu gosto de falar, canais do YouTube com o nome Café com Games, você vai achar pelo menos 40. No Spotify só tem eu. Boa. E tentando manter a regularidade dos podcasts lá, falando sobre games, RPG, e tentando elevar um pouco o nível da discussão, assim, trazendo sempre assuntos relevantes e importantes, assim, e tentando manter principalmente a regularidade, né? Importante. Que é o mais difícil. Isso é bom, exatamente, é difícil. Bom, então, Heriberto, muito obrigado, cara, de verdade. A gente agradece muito por ter você aqui. Verdade. Que é uma coisa, é quase que um crossover aí do presente, passado e com certeza é uma celebração muito legal. É muito bom sempre falar sobre The Witcher e com uma pessoa aí muito querida como você, cara. E volte sempre aí. Com certeza, volto sempre. Com certeza. Quero muito voltar. Então, gente, muito obrigado.
Nada, a gente que agradece. Com certeza. É isso aí, pessoal. Muito obrigado de verdade por ter ouvido esse cast especial aí sobre até Thomas. agora, fala pudim no comentário. Queremos ver muitos pudins aí. Queremos ver muitos pudins. E com certeza a gente fica muito grato também ao Thomas, né? Que infelizmente não tá mais com a gente. Mas Thomas, onde você estiver, muito obrigado, meu querido, por ter deixado esse legado incrível, por ter pavimentado essa grande obra que é The Witcher aqui no Brasil. E não só The Witcher, todas as grandes obras que Thomas trouxe pra cá, né? Com certeza. Pianista The Witcher é das principais. Pessoa maravilhosa, e essa é uma singela homenagem do Vale a esse querido aí, aos familiares e a todas as pessoas chegadas. Muito obrigado. E é isso aí, pessoal. Valeu de verdade. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal. Visita lá o Café com Games, o único podcast e as redes sociais e site também. O único podcast com esse nome, que é muito lugar comum, admito, mas que tá no Spotify. Então valeu, pessoal. Fica ligado no Vale. E valeu, falou e tamo junto. Beijo.